Pai, em nome de Jesus, ilumina a mente do teu servo, que venha dele somente palavras do alto, do Senhor. E, ó Deus, nós estamos aqui com o nosso coração ardendo, ó Deus, desejosos de conhecer mais a tua palavra e mergulhar nesse tema tão profundo para nossas vidas. Ó Deus, coloque em nós agora um coração, ó Deus, que não esteja disperso, nossa mente não pode ser dispersa agora, ou estar disperso, nós precisamos estar concentrados naquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, cada irmão que está aqui de forma presencial ou online, e usa poderosamente o teu servo como tem usado até hoje, em nome de Jesus, amém. Ele falou, pode ficar à vontade. Significa que eu vou virar o meu relógio ao contrário e vou ficar à vontade. É uma alegria estar com vocês aqui, bastante tempo que eu não venho aqui, deve fazer uns 2 meses ou 3, não lembro a última vez que eu vim aqui. Mas lembro do Joilson. Ele acha que não, né? Só porque ele emagreceu, eu engordei, ele acha que eu não lembro dele. Mas ele está enganado, eu lembro dele. Muito bem, lembro muito bem. Bastante cheinho. Mas não vou contar as coisas, não adianta, não vou contar nada. O que aconteceu lá no Dom Antônio, ficou lá no Dom Antônio. Não vou contar, não adianta. Não vou contar nada. Mas é uma alegria estar com os irmãos, ver tantos rostos familiares, amigos, simpáticos. A minha oração é que o Senhor, de fato, abençoe vocês grandemente, abundantemente. Eu sei que isso é um jargão que a gente usa, mas é verdade. Não é só um jargão, é uma verdade. Que Deus faça crescer e prosperar para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui com a minha família, já que é o seminário da família, mas eu quero dizer para vocês que eu não mandei eles vir, não, tá? Eles vieram porque eles quiseram. Menos o Daniel, porque o Daniel, hoje, ele vai dividir aqui o púlpito comigo, vai pregar junto comigo, vai fazer esse seminário junto comigo aqui essa noite. Agora, os outros vieram porque quiseram, tá? Eles são enxeridos assim mesmo. Aonde o papai vai, todos eles vão atrás. Então, para quem não conhece, eu quero apresentar a pastora, ela está com a Eliana lá dentro, depois vocês vão, quem não conhece vai conhecer, mas está aqui o Daniel com a sua esposa Moná, o meu filho mais velho, com a minha nora, e a nora, que é a sogra do Daniel, que chama Nora. É um negócio meio confuso, mas é isso aí, tá? Nora é o nome dela, mas ela é sogra, mas sem deixar de ser Nora. Muito obrigado, Deus abençoe. Cadê o Tiago? Aqui. O Tiago sentado está em pé. E em pé ele está sentado e a Daiane fica em pé. A casa está toda aí, bonita, para a glória. Fica em pé aí, cara. Ah, porcaria. Fica em pé aí. Obrigado, senta aí. E mais os irmãos, muito obrigado, lá do Projeto Betel. Amo vocês. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam crescer e prosperar muito também nesse ministério. Ministério de Louvor, que nos acompanhou, meio de em cima da hora, mas esses caras são assim mesmo, né? O negócio é desafio. Sabe, desafio nos move. Sabia disso? Vamos repetir essa frase? Desafio nos move. Muitos de nós somos movidos, de fato, por desafios. E eu quero desafiar você agora algumas coisas que tem a ver com esse seminário, e tem a ver com família, e tem a ver com todos nós. O primeiro desafio que eu quero fazer para você é me seguir lá no Instagram. Eu tive que trocar o meu Instagram porque deu ruim, então perdi assim, mais de 3 mil seguidores e estou recomeçando esse processo. Então tem um QR Code com esse capaz. O pessoal da mídia lá faz eu ficar bonito. Estica o seu QR Code, se você quiser, se for abençoado, e siga aí no Instagram. Vai me abençoar muito na propagação, na divulgação do Evangelho. Você vai perceber que o meu Instagram só tem família, foto minha com a minha esposa, tem e igreja, e palavra. Outras coisas, de fato, não me interessam. E também no meu canal do YouTube, onde tem todas as mensagens que eu prego dominicalmente no Projeto Betel e mais algumas playlists. Meu pai. Entre elas, uma que eu comecei agora semana passada, que fala a respeito da caravana Betel para Israel 2024, em maio. Se você quiser ir,
está aí nas minhas redes sociais, você é meu convidado, vamos juntos conhecer a terra de Israel. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Mas eu quero desafiar vocês aí com o apóstolo Wagner. Isso sim. Né? Fazer a caravana renovar em Israel para a glória no nome do Senhor Jesus. Exatamente. Né? Esse sim. Esse é o desafio. Nós vivemos de desafios. Né? Parece difícil, mas não é não. É possível. Né? É possível, você vai conseguir, vai ser bênção na sua vida, eu tenho certeza disso. Então, se você me seguir lá no YouTube, essa playlist é muito especial, porque eu estou falando profeticamente de cada lugar que nós vamos visitar. E, por incrível que pareça, tudo a ver com o seminário, Deus falou comigo que essa caravana vai ser profética e relacionada à família. Família, restauração familiar. Muitas coisas vão acontecer a respeito de restauração familiar. Eu convido você a participar. Quem trouxe o celular aí, deixa eu ver. Amém? Junta com a pessoa que está do seu lado aí, faz um stories agora, tira uma selfie e coloca aí Seminário da Família e marca @Igreja Renovar. Vamos mostrar para todo mundo aonde nós estamos. Diz amém? Vamos romper essa bolha dos seus amigos e mostra para todos os seus amigos, para a sua família, aonde você está hoje. Que você está sendo abençoado, está recebendo a palavra, sua família está sendo restaurada, faz aí um stories, junta com quem está do seu lado, ou faz sozinho, e coloca aí, Igreja Renovar, Seminário da Família. Vamos lá, unção de corça, rápido, muito rápido, para a gente ganhar tempo e assim divulgar. Se você puder, tiver um espaçozinho aí, diz que amanhã tem mais. Amanhã, 9 horas da manhã, não é isso? A apóstola Silvia vai estar aqui falando de maternidade e vocês não podem perder. Vai ser algo assim, de fato, muito extraordinário na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem já conseguiu fazer, diz amém. Quem não conseguiu, diz misericórdia. Meu Deus. Se tu sem internet, grava aí, depois posta quando chegar em casa. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu abrir um negócio aqui que é importante. Foi? Não dá para eu esperar para sempre, não, tá? Amém. Falar de família é algo muito importante, também é algo muito desafiador e também é algo muito difícil. Porque todos nós nascemos em uma família e presumimos que entendemos muito bem disso. Então, assim, eu não tenho a presunção de vir lhe ensinar nada de novo. Mas tenho a direção do Senhor para trazer palavras de Deus, palavras, ensinos, princípios que podem nortear a sua vida. E mais do que isso, nortear a sua vida dentro da sua própria família e nortear a sua vida dentro do ministério que o Senhor colocou para vocês. Enquanto eu orava por esse seminário, eu não estou falando especificamente da sua vida, entenda isso, mas pode ser que esteja, não sei, não é pessoal, mas o Senhor me disse que dentro da igreja do Senhor Jesus, dentro da sua igreja, existem muitas questões que precisam ser tratadas e que precisam ser resolvidas. Coisas que ninguém fica sabendo. Coisas que acontecem dentro da casa, dentro do quarto, nos relacionamentos, e que ninguém fica sabendo. Calma. A pretensão não é trazer a revelação, expor a sua situação, mas a pretensão é que você receba a palavra de Deus nessa noite, e que a sua vida possa ser norteada por ela e possa mudar radicalmente. Isso é muito importante. Então, a paternidade ela é, sim, um desafio que está presente, e está muito presente na nossa vida, todos os dias, o tempo todo. Porque quando nós falamos de paternidade, especificamente, um tema dentro da questão familiar, toda vez que falamos de paternidade, nós estamos associando, nós que somos pais, a pessoa de Deus, porque Deus também é chamado de Pai. E a coisa difícil é você dizer para uma pessoa que não teve um pai, ou que teve um pai difícil, que teve um pai ausente, e quando ensinar a palavra para ele, dizer assim, você precisa chamar Deus de Pai.
E ele vai associar o seu pai físico, natural, ao pai do céu. E a vida dele fica travada por causa disso. Então, isso é necessário de cura, de revelação, de palavra do Espírito Santo, para mudar a história e para mudar vidas. E nós viemos aqui para isso. Deus vai mudar a sua história. Diz amém. Vire para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa assim, é hoje. Essa porta vai ser aberta. Deus vai curar, vai mudar, vai mexer com a sua vida. E eu digo isso com muita propriedade, porque assim, eu sou filho e eu sou pai. E o meu pai, na história da minha família, foi um pai distante. Eu não vou dizer ausente, mas vou dizer distante. Distante por várias razões, situações de trabalho. Eu pouco tive oportunidade, quando era criança ou adolescente, de conviver com meu pai diretamente. Convivia muito com a minha mãe. Sou crente por causa da minha mãe. Meu pai não era crente, se converteu, eu tinha 14 anos de idade, depois de uma situação muito drástica, que eu não vou aqui contar por causa do tempo. Mas eu sempre lidei com isso e sempre tive dificuldade de entender, mesmo nas classes de criança da igreja, que Deus é Pai e que está presente. Por quê? Porque, às vezes, a distância, e eu não estou falando da ausência, não tenho do que reclamar dos meus pais, mas a distância também cria uma distância entre nós e o nosso Deus. Me lembro, quando era criança, de 2 episódios. Quantos episódios eu falei? 2. Que ele me levou para ver futebol. Nós morávamos na Ilha do Governador. E nós fomos ver jogo do Flamengo, claro. Essa é uma coisa que está intrínseco na família. Aliás, poucas vezes o meu pai me chamou a atenção, e uma delas foi porque o Daniel estava sendo influenciado por alguém do outro lado, e ele me chamou na casa dele e disse assim, meu filho, o que está acontecendo com o Daniel? Conserta isso. E eu falei, é para já. Nunca será diferente. E nós fomos lá no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador. Flamengo 4, Portuguesa 0, Flamengo 3, São Cristóvão 0. Eu lembro até dos placares e dos resultados, porque foi uma oportunidade que eu tive, não pelo jogo em si, embora o Zico estava jogando, hein? Mas porque eu tive a oportunidade de ir com meu pai. Quantas lembranças você tem do seu pai? É importante a gente entender isso. Eu vou lhe contar uma estatística que eu acho muito fundamental. Eu estou aqui na expectativa de que eu vou ser curado e esse óculos vai sumir. Está aqui por enquanto. Da próxima vez que eu vier aqui, não vai ter mais óculos em nome de Jesus. Eu li uma pesquisa nos Estados Unidos, no Centro Nacional de Paternidade. Preste atenção nisso. 72% da população tem a ausência paterna como o maior problema das famílias. Vou repetir. 72% da população americana... Americano gosta de fazer pesquisa. De tudo que você possa imaginar. Tem uma que eles botaram um camarada orando em línguas dentro de um tomógrafo para ver como é que o cérebro da pessoa reage quando está orando em línguas. E acharam resposta, tá? Mas isso é para uma outra história. Procura no YouTube que vocês vão achar isso aí, tá aí lá. 72% da população tem como ausência paterna o maior problema. 72, em cada 100 pessoas, 72 tem esse problema. Já parou para pensar nisso? Às vezes o pai está presente, como era o meu, mas está distante, por razões. Trabalho, estudo, alguém tem que sustentar, essas coisas. 72 é um número muito grande. Muito grande. Tenho até medo dessa pesquisa aqui no Brasil. 85%, está aumentando, hein? Quantos por cento? 85% dos jovens nas prisões, jovens presos, vêm de famílias sem pai. Em cada 100, 85 dos jovens presos não teve pai na sua família. 90%, está só aumentando, né? 90% dos mendigos ou de crianças sem teto que fugiram de casa são de famílias, você já sabe, sem pai. Um número menor, mas mais alarmante, 60% dos jovens que se suicidam são de famílias sem pai. Será que paternidade é um desafio?
Será que a igreja precisa pensar a respeito disso? Será que eu e você, papai, precisamos pensar a respeito disso? Será que só dinheiro, sustento, é o suficiente? Essas coisas nós precisamos pensar e nós vamos trazer à memória nessa noite. Existe um ciclo de abandono das famílias que é desastroso. E vocês viram aqui por números. Um dia desse, alguns anos atrás, eu estava aqui no mercado de Santa Luzia e fui fazer umas comprinhas. A pastora passou a lista, eu fui lá. E uma criança me abordou e disse assim, tio, me dá um pacote de biscoito? Eu olhei para ela e perguntei assim, cadê seu pai? Não tenho pai. Como assim? Meu pai morreu. O camarada que agora vive com a minha mãe está preso. E a minha mãe tem mais 5 irmãozinhos em casa. O senhor pode me dar um biscoito? Santa Luzia é o quintal da nossa casa, irmão. Às vezes, fechar os olhos para a realidade não significa dizer que a realidade vai mudar. Então, começamos a pensar a respeito com mais seriedade daquilo que nós fazemos, daquilo que nós ministramos, de quem nós somos e daquilo que precisa ser feito. O livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim, ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Ele fará com que o coração... Ele quem, né? Daqui a pouco a gente vai saber. Ele fará com que o coração dos pais... Olha que começa sempre pelos pais. O coração dos pais se voltem para os seus filhos. E o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Nós vivemos num globo, numa terra, num mundo, debaixo de maldição, justamente porque essa palavra que Malaquias liberou pelo Espírito Santo, ela está muito em voga. O coração dos pais não estão voltados para os seus filhos. E nós sabemos que família é um projeto de Deus. A paternidade é um projeto de Deus, porque o próprio Deus se apresenta como pai. Quando Noé é escolhido por Deus, ele não foi escolhido sozinho, ele foi escolhido, ele e a sua família. Ele precisava ser o líder daquela família. Abraão, quando foi escolhido, ele foi escolhido para abençoar todas as famílias da terra. O propósito de Deus sempre foi salvar famílias. Quando Deus manda os anjos na casa de Ló, era para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, mas era para tirar Ló sozinho? Não, com a família dele. Mas a mulher não quis vir, mas o propósito de Deus é família. Irmão, o propósito de Deus é restaurar e salvar a sua família. O anjo que foi visitar Cornélio e chamar Pedro lá em Jope, ele falou palavras, diz o texto de Atos 11, 14, que salvaria a sua família. E Cornélio juntou todo mundo. O carcereiro de Filipos diz assim, Paulo para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa, a sua família. Eu vou dizer uma coisa aqui, depois você pode me bater, brigar comigo, isso não é teologia, é só uma opinião. Tá? Eu acredito muito nessa promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, você e a sua casa. É claro que o indivíduo, para ser salvo, ele tem que aceitar Jesus. E essa decisão ela é pessoal. Mas quando tem um crente na casa, o Espírito Santo trabalha dobrado, para que essa pessoa seja salva no final. Então não desanime. Eu estou dizendo essa palavra porque muitos de nós perderam pais, mães, família, às vezes em coma, em situações de acidente, e não se converteram. Sabe, você não tem essa certeza, porque o Senhor visita. O Senhor fala no coma, visita nos sonhos, se apresenta como Ele é e salva os nossos. Digo isso porque você vai se surpreender quando chegar no céu. E aquela pessoa que você achava que não, ela vai estar te esperando lá. Você crê nisso?
Dá um amém, então, um forte aplauso ao Senhor. Quero receber o Daniel, ele vai dar sequência aqui, em nome de Jesus. Quando ele perguntar assim, posso ficar à vontade, o meu conselho é dizer, não. Você que sabe. Amém, vamos lá. Dá um abraço no papai. Sabe, o Daniel, ele me dá muita alegria e já me deu umas tristezas. A maior tristeza da minha vida foi quando ele estava... Misericórdia. Começamos bem. Vambora. Tá bom, não vou contar essa não, deixa eu falar. Depois eu conto? Então estamos aqui mesmo, vambora. Eu vou falar assim mesmo. Ele quer saber, vocês são curiosos, hein? Eita, nós. Ele ficou um tempo nos Estados Unidos estudando, depois ficou por lá casou com a Moná, uma grande bênção na vida dele. Mas teve um momento lá que ele ficou passando fome, não tinha o que comer, não tinha nada, e não falou pro... Não lembrava dessa. Depois eu vou contar essa história direito para os irmãos aí. Não lembrava, mas eu lembrava. O pai lembra. Irmãos, me chamo Daniel, prazer, boa noite. Amém, irmãos. É uma honra estar aqui, apóstolo, tá? Você não tem noção, estou tremendo igual vara verde. Igual vara verde. Irmãos, quem diria, né? Glória a Deus. Falar de pai, né? Para os irmãos aqui é muito simples, porque a minha história com meu pai é diferente da história do pai dele com o pai dele. A minha história com meu pai são histórias tanto quanto engraçadas. Eu vou contar duas aqui. A primeira eu acho que vai valer muito a pena. Eu vou contar a história do miojo para vocês. Prepara aí, querido. Eu era um adolescente, pastor. Mentira, não era não. Tinha uns 16 anos, pastor Rodrigo. 16 anos, mais ou menos. E jovem, nessa faixa etária, acha que sabe da vida. Acha que entende, quer encarar, quer aquelas coisas, né, que tu sabe, né? Marrento, quer tua opinião sobre as coisas. Aquela cena que a gente conhece. E eu lembro que eu morava... Chegou na minha casa, na primeira casa que a gente teve? Então, a gente morava lá, a casa do meu avô na frente e a minha casa atrás. E a minha casa era assim, era um corredor, se abria a porta da casa, era um corredor, a sala, cozinha, banheiro e, no final, quarto. Essa era a casa. Eu morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu irmão, se eu tinha 16 anos, meu irmão, ele é 9 anos mais novo que eu. Eu sou ruim de matemática. Então, meu irmão tinha quantos anos? 7. Obrigado. Eu sou ruim de conta, nem adianta. Então, meu irmão tinha 7 anos. E, assim, lá em casa a gente é muito diferente. Eu sempre fui um camarada extremamente dependente. Então, assim, eu não sabia fazer muita coisa, e meu irmão sempre foi um pouco mais independente do que eu. Então, o meu irmão, pastor, ele fez o miojo. Com 7 anos, ele sabia fazer o miojinho. Pegou o miojo e botou o miojo para fazer. E toma ali miojo. Comeu o miojo, está aí, tranquilo. Aí tinha reunião lá em casa. Minha mãe cismou que queria comer o quê? Era o último miojo que o meu irmão comeu. Aí ela chegou para mim e falou assim, Daniel, eu quero comer miojo. Eu falei, come miojo, ué. Toma ele miojo para comer. Mas acabou o miojo. Eu falei, mãe, não foi eu que comi, não. E para provar que uma criança de 7 anos de idade fez um miojo, não foi você com 16. Aí começa aquela ladainha, não foi você, não foi, foi você, não foi. Eu falei, mãe, não fui eu. Pergunta ao meu irmão, pô. Aí meu irmão falou assim, não, foi eu que comprei, foi eu que comi o miojo. Eu falei, pô, tranquilo. Ela falou assim, então, Daniel, vai lá no mercadinho, compra o miojo. Ah, meu camarada, mexeu com o meu orgulho. Mexeu com o meu ego. Eu falei, não vou lá comprar o miojo. Não vou, pô. E eu falei, não vou, vai, não vou. Aquela discussão, e as pessoas chegando lá em casa, aquela cena, todo mundo olhando para a cara do outro, eu e minha mãe discutindo. Você vai, eu não vou, pô, estou te falando que eu não vou, pô. Eu te ouço, irmãos. Você estava quase endemoniado, mas essa é a boa verdade. Essa é a boa verdade. Então, assim, não vou, pô.
Baixou um negócio ali, rapaz. Teimosia. E eu não vou, vai. Aquela cena com os irmãos chegando, né? As pessoas vão chegando, vendo aquilo ali, discussão. E eu lembro que meu pai estava no computador, pastor. Na sala, mexendo no computador. Meu pai, aquela cadeira de girar, aquela cadeira ali? Aquela cadeirinhazinha, pegou assim e fez assim, girou e falou assim, vai comprar um miojo. Aí, foi a primeira vez que eu falei para meu pai assim, eu não vou. Falei para meu pai. Irmãos, eu sempre tive um medo terrível do meu pai. Meu pai é um cara... Eu estou brincando, mas não é um medo de loucura, não. Só porque meu pai é um cara... Ele nunca precisou falar assim comigo. Nada. Ele sempre olhou, já entendia o mistério, já entendia a unção, já entendia a glória. Vai lá. Eu falei, não, eu não vou, pai. Foi meu irmão que comeu miojo. Manda ele ir, pô. Manda meu irmão ir aqui. O mercadinho era na esquina, irmãos. Na esquina do mercadinho. Eu não vou. Acabou, irmãos. Que eu falei que não vou para meu pai. Meu pai, então tá bom. Eu lembro disso, apóstolo, eu lembro disso. Meu pai levantou. A casa estava assim, mais ou menos, tinha mais 5 ou 6 pessoas em casa, já chegando na reunião. Meu pai foi no banheiro e eu ouvi o barulho da pia, né? Sabe, de água. Aí meu pai lavando a mão, jogou água no rosto. E eu assim, como eu te falei, lembra como que era a casa? Um corredor, cozinha, banheiro, e no final o quarto. E eu estava assim, ó, entre o banheiro e a cozinha, entre o banheiro e a cozinha. Cozinha aqui, banheiro. Eu estava assim, com a mão na parede, a mão aqui, parede assim, parede, e eu ouço um barulho assim, ó, exatamente esse, apóstolo. Exatamente esse. Irmãos, depois disso eu não lembro mais nada. Eu sei, camarada, que foi uma banda bonita, irmãos. Aquela aqui você pega assim, ó. Apóstolo, as minhas 2 pernas foram para o alto. Eu caí de costas no chão. Bum! De costas no chão. Eu aprendi, é engraçado, nossa, que o apóstolo é muito violento. Não, irmãos, tem uma lição por trás, vocês vão entender. Ele botou, eu lembro disso, irmãos, ele botou o joelho no meu peito e falou assim, você não é homem? Levanta e vamos sair no pau, eu e você. Você não é homem? Qual o fundamento dessa história, irmão? Aqui, ó, a benção aqui na frente. Irmãos. Mas aprendi uma coisa. Filho precisa de limite, irmãos. Filho precisa de limite, irmãos. Meu pai, naquele dia, ele botou um limite. Você nunca mais fala alto com a minha mulher. Você nunca mais fala alto com a minha mulher na sua vida, meu irmão. Você está pensando que você é mais importante que a minha mulher? Ele me botou de pé, deu um tapa no peito, pum! Você não é mais importante. Irmão, eu aprendi. Pergunta se eu falei alto com minha mãe de novo. Duvido, querido. Não, eu e minha mãe, a gente é igual... Até hoje, eu e minha mãe, a gente briga por... Eu e minha mãe começou uma conversa sobre a caixa de som, termina discutindo. Mas subir a voz... Você aprende, pô. Duvido que não aprende. Limite, irmãos. E a segunda história que eu queria contar para vocês, ele vai explicar isso aí, sobre paternidade, sobre limite. Eu fico brincando, pastor Rodrigo, que eu tentei acabar com o ministério do meu pai pelo menos 5 vezes. Acabar com a igreja. Isso é verdade, irmãos. É duro, mas é verdade. Então eu vou te contar uma delas. Aqui agora. Nós temos lá na igreja o nosso baterista, sem ser aquele rapaz ali, o Júnior, ele tem um irmão mais velho, que é o Felipe. E o Felipe, ele é uma benção, irmãos. O homem, ele é meio ignorante. É aniversário da esposa dele e tudo hoje. E o Felipe, ele fazia parte, né, antigamente, do BOP.
E uma vez, lá em casa, né? Isso foi em 2012, mais ou menos. 2012, pastor Gleice? Por aí, né? Ano 2012. Lá em casa tinha muita gente. Então, morava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, Daiane. Moravam mais três pessoas, Janine, Rodrigo e Yuri. Então, em casa era muita gente. Fora que os irmãos da igreja iam lá para casa comer. Iam lá para casa... Mas, irmãos, não era assim, domingo não. Todos os dias. Meu pai chegou uma época, fez um cálculo. Ele gastava R$800 de compra a cada quinzena. Na época. Então, quinzenalmente, meu pai gastava R$800 de comida. Então, em casa, meu irmão, parecia pensão. Panela de arroz aqui, ó. Daiane, coitadinha da Daiane. Sofria, vivia para cozinhar, pô. Ela, minha mãe, vivia para cozinhar. E os marmanjos e os irmãos chegavam lá em casa. Meu pai falava, apóstolo, que lá em casa ele era igual um macaco no zoológico. Que os irmãos chegavam lá em casa, era assim, a sala, né? Essa já era uma outra casa, a segunda casa. Era um corredor, a sala, aí tinha uma mesa, aquela mesa de... Como fala? Sala de estar, né? Tipo uma sala de estar. Sala de estar, meu pai ficava na mesa mexendo no computador, trabalhando lá, e a cozinha no final ali. A casa era maior, graças a Deus. E as pessoas chegavam, já também assim, brincava com ele, passava e ia para a cozinha. Era exatamente assim, irmãos. Exatamente. Mais uma vez, ia para a cozinha. E toma-lhe comida, meu camarada. E toma-lhe pão, aquelas coisas. E, irmãos, aquilo foi me estafando de uma maneira, me incomodando. E assim, irmãos, eu sou extremamente... Não sei, irmãos. Eu não sou um homem muito paciência. Aí eu fui me aconselhar com o Felipe. Olha só. E eu lembro que meu pai estava numa crise de estresse, de estafa muito alta, pô. Imagina. Segunda-feira, a família, mais uns 3, 4 irmãos lá em casa, igual passarinho. E outra coisa, chegava às 9 horas da manhã e saía de casa às 10 horas da noite, querido. Está pensando? Era refeição completa. Hotel, refeição de graça, grátis. Está brincando, esquece. Irmãos, chegou um dia que eu falei, Felipe, irmão, não aguento mais, meu pai está sofrendo, cara. É muita grana. Felipe falou assim, Daniel, olha o conselho, apóstolo. Fala na igreja. Eu falei, calma, já. Good idea. Boa ideia. Vou largar o aço na igreja, vou falar com os irmãos, pô. Irmão, domingo, culto, 500 pessoas no auditório, mais ou menos. Sítio, né? No sítio, mas 500 pessoas. Aí o culto acabando. Fala, pai, posso dar uma palavrinha aí? Ele não fazia a menor ideia. Garoto, que orgulho, né? Orgulho. Mal ele não sabia o que esperava ele, querido. Meu irmão, peguei o microfone, a igreja me olhando, igual os irmãos estão me olhando aqui. E eu comecei o meu discurso. Naquele dia, eu acho que eu afastei metade da igreja, tá? Afastei mais 200 pessoas da igreja naquele dia, irmãos. Vocês acham que isso não é brincadeira, isso é verdade. Foi um negócio meio esquisito. Eu falei, irmãos, mestre Huck, era um lutador de jiu-jitsu, mestre Huck, dava aula de jiu-jitsu na igreja. Quando você acaba de dar aula de jiu-jitsu, vai todo mundo para sua casa comer? Já comecei assim. Aí o mestre Huck, não! Tinha a voz mais grave. Eu falei, por que os irmãos vão para minha casa comer então? Aqui, essa igreja aqui parece com a minha casa? Irmão, foi desse jeito, apóstolo. Foi desse jeito.
A igreja parece com a minha casa? Não. Você não é bem-vindo na minha casa. Se você for na minha casa, você não vai entrar, meu irmão. Você vai ficar do lado de fora. Você vai não vai lá em casa, você não vai entrar. Você não é bem-vindo. Aí eu expliquei todo o contexto, né? Mas aí, meu irmão, quem estava ferido, eu acabei de afundar o barco, meu camarada. Pisei. Você fica... Contexto geral, né? Eu estava pensando que eu estava ajudando meu pai. Só que é aquela história, né, irmãos? Tem uma expressão no Brasil que é muito boa para esse tipo de coisa. Toma conta da sua vida. Entendeu? Toma conta da sua vida. Quando você quer tomar conta da vida dos outros, você acaba fazendo besteira. Eu tentei tomar conta da vida do meu pai. Olha só, pastor. Pensando que estava ajudando. Chegando em casa... E eu cheguei achando... Pastor Lúcio, cheguei em casa achando que está grandão. Aqui, ó, falta tudo. Eu sou o Messias aguardado pela sua família, querido. O Messias aguardado pela família. Vou entrar em casa, tapete vermelho. Era uma escada, eu falei, cheguei em casa depois. Porque assim, eu já acabei o culto, eu pedi perdão para um monte de gente, tá? Esse problema também, perdoa, não foi para você, irmão. Para as pessoas que sabem, enfim, mas foi mais ou menos. Eu cheguei em casa depois, tapete. Chegar em casa, meu pai vai estar como? Churrasco. Mas eu lembro que eu sentei no sofá, meu pai botou a mão no meu ombro e me fez uma pergunta. Ah, irmão, como eu chorei com aquela pergunta. Tudo simples. Eu pedi a sua ajuda? Eu te pedi alguma coisa? Quem cuida de mim não é você. Quem cuida de mim é o Senhor, meu irmão. Irmãos, aquilo entrou no meu coração, sabe? Com um soco, pum. É tão simples. Todo mundo aqui sabe disso. Não é verdade? Sabe, amém, né? Mas a prática disso é tão difícil, né, irmãos? Quem cuida de você é o Senhor. Quem cuida da sua família é Deus, meu irmão. Quem cuida da sua crise de staff, vou te falar um negócio, não é sua mulher, nem o psicólogo, não, nada contra os psicólogos, amém? Mas quem cuida da sua crise de staff, meu irmão, vou te falar quem é. É o Espírito Santo, meu irmão. Então, assim, eu não sei qual é o dilema da sua casa. Sabe, pai? Eu não sou pai ainda, apóstolo, mas eu sou filho de um bom pai. Sou filho de um bom pai. Quando eu era criança, eu achava que meu pai era Deus. Eu achava que meu pai era Deus. Tão bom que se Deus é melhor que o meu pai, eu vou te falar um negócio, meu camarada. Tio de criança. Ele é bom demais. Eu achava que meu pai era Deus. Eu vou dizer, ele cuida, irmão. E eu ali aprendi uma outra grande lição. Pode vir, Délio. Pode vir. E é uma pregação. Eu nunca fiz isso na minha vida, tá, irmãos? Então aqui estou. Ele falou assim, vai lá e conta testemunho. Eu tenho um monte, irmão. Contar testemunho comigo mesmo. E assim, eu aprendi uma outra grande lição. A lição que o pai cuida do filho e não é o filho que cuida do pai, né? A não ser que em casos extremos, irmão. Mas a gente está falando de uma família normal aqui, amém? Depois eu vou. Está dizendo, né? Eu não estou aqui para justificar absolutamente nada, né? Eu nunca dei uma banda em ninguém. Aquela foi a primeira e a última vez. Consegui. Nem lembrava disso mais. Mas dizem que quem bate... Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. É a figuraça esse cara, né? Sabe, existem princípios da palavra que a gente precisa observar. E viver em família não é fácil, você sabe disso. Eu acho que pior do que falar
é silêncio. É silêncio. Usar silêncio como arma de punição. Se você é pai e usa o silêncio como arma de punição, como é que você espera que um dia o seu filho vá ouvir Deus? Ele vai achar que Deus vai estar em silêncio com ele o tempo todo. Se tu grita, ele acha que Deus grita. Se você faz silêncio, ele acha que Deus não fala. E isso é um dilema. Deuteronômio capítulo 11, eu vou ler uns versículos, daqui a pouco o Daniel volta. Diz assim: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Diga coração. Diga mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine a seus filhos. Diga ensine. A seus filhos. Diga de novo, ensine a seus filhos. Como? Diga assim, conversando a respeito delas. Conversando quando? Quando estiverem? Quando estiverem? Quando estiverem? Não, agora é para continuar, tá? Quando estiverem? Quando estiverem? Se deitar. Escreva no batente da porta, da casa, no portão, para que na terra que o Senhor jurou daria aos seus antepassados, Jesus, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam tantos, como os dias durante os quais os céus estão acima da terra. Compartilhe a palavra. A palavra de Deus não é esse negócio que você carrega aí, não. Isso é o próprio poder de Deus. Para pensar, irmão. Você é crente. Tem algum crente aqui? Amém. Tá bem. Você é crente. Hebreus diz que nós cremos que o mundo foi criado pela palavra. Deus usou o que para criar o mundo? Usou a sua? Então a palavra dele muda a situação, muda as circunstâncias, quebra cadeias, destroça muralhas, faz coisas extraordinárias. Você tem a palavra na sua boca, ensina a palavra. Compartilha. Todo o tempo, no caminho, andando, levantando. Enquanto você está andando sobre a terra. Quem consegue me entender? Diz amém. Quando você quiser voltar, é só falar. Mas aí você é mole demais, né? Sabe, Jesus amplia essa ideia no Novo Testamento, quando ele fala a respeito da construção da casa sobre a areia e da casa sobre a rocha. A casa é família. O que é a rocha? Pergunta para quem está do seu lado, o que é a rocha? Repete assim, a rocha é o firme fundamento da palavra. E eu lhes mostrarei, Lucas 6,47, a quem se comparará aquele que vem a mim, ouve as minhas e as pratica. É como o homem que construiu a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Diga a palavra, é a rocha. Quando vem a inundação, ventania, temporal, problema, vem sobre toda a família, vem sobre toda a casa. Todo pai vai enfrentar isso. Não tem jeito. Não acha que você é melhor do que os outros, não. Vai passar por isso. A diferença é onde você construiu, consolidou. Está na rocha? Diz amém? Amém? Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente vem contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi, diga, completa. Palavra bonita, né? Completa. Completa é bonito quando é uma coisa boa, mas quando fala de destruição, é desastroso, é terrível, é horroroso. E somos nós, irmãos, nós temos o poder de edificar, mas nós temos o poder de derrubar, de destruir.
E não é só destruir a sua família, destruir o futuro, destruir as gerações. E eu não estou aqui querendo impor peso sobre você, e você já vai entender isso. Paulo, quando fala a Timóteo, ele dá conselhos. Diga, conselhos. Eu estou falando de princípios, tá? Eu não estou falando aqui de regras para você cumprir. Se você cumprir, é bom. Mas é princípios. É mais do que cumprir regras. Então, 1 Timóteo 3, eu vou ler versículo 2, versículo 4 e versículo 5. Diz assim: é necessário, pois, que o bispo, diga bispo. Aí você está pensando assim, mas eu não sou bispo. Eu sou pastor. Eu sou apóstolo. É necessário, pois, que o crente, descrente, seja irrepreensível. Palavra difícil, né? Vamos repetir, irrepreensível. Não significa dizer que ele não vai errar, irmão. Não é isso que está dizendo. Mas tem algumas características. Eu vou citar: marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, apto para... Eu acho que essa é a principal de todas. Mas isso é coisa do pastor, irmão, é coisa do pastor. Mas você, irmão, diz assim, eu. Eu quero ouvir a voz dos homens, diga eu. Você que é pai, diz eu. Sou o pastor. De onde? Isso aí. Aprendeu muito bem. Então, essas características são de todos nós, irmãos. Versículo 4 diz assim: deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos aqui obedientes a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Aí agora uma alfinetadinha nos pastores, né? Nós somos a geração santa, nós somos sacerdócio eleito. A nossa família é a nossa igreja, é o nosso povo. Pai, atente para isso, para as palavras, para o ensino. Nós apresentamos uma criança domingo passado, último domingo do mês, foi domingo passado, né? Pastor Gleice e a pastora Jaque estão ali, apresentaram um bebezinho que nós profetizamos lá no encontro de casais. Aliás, o encontro de casais foi mover de nascer criança. Ou nós vamos desatar esse negócio do Daniel aqui no final, hein? Em nome de Jesus, hein? Vamos desatar esse negócio. E a Oliveira, uma palavra, oramos, o neném nasceu, e lá eu disse assim, tem uma coisa de número 4. Eu não gosto disso não, sabe, de profetada, não sei o quê, mas Deus ficou me incomodando, assim, tem alguma coisa a respeito de número 4. E o garoto nasceu, como é que é, João? João Pedro, nasceu dia 4/4. Uau! E eu estava falando, né? Ensina o menino, a pastora Jaque estava ensinando, ensina o menino no caminho que deve andar. Para você ensinar o caminho, o que você precisa? Conhecer o caminho. Às vezes, irmão, a gente tem tempo de tudo. Gosta da série, gosta do futebol, fica secando o time dos outros, fica discutindo se é Bolsonaro, se é Lula, fica reclamando da vida, fica olhando para o tempo, mas a gente não sabe nada da palavra de Deus. Se você não sabe nada, como é que você vai ensinar o caminho? Eu gosto de uns coaches, embora não faça pregação de coach, porque eu acho que esse negócio não é a ver com a igreja, é palavra. Mas eu li um artigo, né, do Tiago Nigro, ele escreveu, ele diz assim, quando você está muito endividado, você precisa começar a pagar as dívidas. Não sobrecarregue a sua alimentação e a sua vida. Isso é o principal, mas começa a quitar a dívida. E ele foi dando passos. E quando você começar a quitar a dívida e sobrar alguma coisa, o que eu faço com o dinheiro? Ele diz assim, invista, vamos repetir, isso é muito importante, investir em mim mesmo. Sabe, o maior investimento que você faz não é na bolsa de valores nem no negócio novo, é investir em você mesmo. E se você é pai, irmão, ficou esquisito nessa frase, na mesma frase, as duas falas, né? Mas, irmão, se você é um pai, invista em você mesmo no conhecimento da palavra, mas não é só conhecimento, daqui a pouco você vai entender. Invista nisso. Porque se você não souber o caminho, como é que você vai ensinar? Pergunta para quem está do seu lado aí. Se você está do lado do seu marido, não pergunta nada. Olha para mim, tá? Olha para mim. Nada de piadinha, nada de risinho, olha para mim. Não olha para ele, para mim. Não. Tá? Por favor.
E esse discurso que eu estou falando aqui, eu podia dizer para os irmãos assim, com o dedo em rixa, igual o pregador antigamente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. O problema é que você não consegue fazer. Até quer, mas não sabe, não consegue, não tem força, não tem disposição. Está me entendendo? Porque a prática é diferente. Nós temos uma retórica de crente. E enquanto eu estou falando isso para você, o Espírito Santo está amassando você aí, ele já me disse. Porque ele está te lembrando de coisas. Não, olha para o lado. Olha para mim. Ele está te lembrando de situações e circunstâncias que você até queria. Tinha boas intenções, mas não conseguiu. Efésios 6 diz assim, 1-4, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Minha mãe diz isso para mim o tempo todo. Meu pai não era crente, né? Então, benção, pai. Ele respondia assim, tem saúde. E minha mãe falava assim, honra teu pai e tua mãe para que te prolongues. E eu, nascido na igreja, né? Escola dominical desde sempre. Não provoquei a ira aos vossos filhos. Com a palavra você me fere, com a palavra eu devolvo. Isso não é conhecimento da palavra. Isso é argumento de tolo. Mas eu quero mostrar uma coisa para você como pai. Como é que um pai provoca a ira no filho? Agora você pode olhar para o lado e perguntar, como é que o pai provoca a ira no filho? A obediência do filho é justa. Mas como é que o pai provoca a ira no filho? Vou responder para vocês. E é o único comentário que eu vou fazer nesse texto, porque ele é muito pertinente e o tempo vai passando. O pai provoca a ira no filho quando a retórica dele, o discurso, é diferente da prática. Essa história idiota, desculpa, está gravando, né? Essa história tola, tosca, peço perdão, de que faço o que eu mando e não faço o que eu faço, não cola. Então, como é que um pai provoca a ira do filho? Quando ele manda fazer o que ele não faz. Quando ele diz uma coisa e faz outra. Quando o comportamento é diferente da palavra. Está entendendo? Por que nós temos tantas pesquisas e perspectivas ruins de criação de filhos hoje? Porque nós temos um discurso muito diferente daquilo que deveria ser, na prática. Mas a questão é que muitas das vezes nós não conseguimos. Eu estava pensando. Ainda bem que eu penso. E Deus me mostrou, sabe, é difícil. Quem conhece Eli? Eli, conhece Eli? Aquele que a gente gosta de cantar, que é um sacerdote velho, cego, surdo, que caiu da cadeira e quebrou o pescoço. E todo mundo sabe que ele teve problemas terríveis com os filhos dele. Como é que era o nome dos garotos mesmo? Todo mundo sabe essa história. Mas será que ele queria que os filhos dele terminassem do jeito que terminaram? É claro que não. Ele era um sacerdote, juiz de Israel, profeta. Mas Deus vai levantar uma nova geração, a geração de Samuel. Samuel foi uma bênção, né? Diz amém. É. Mas quando Samuel ficou velho, o povo queria um rei. Sabe por quê? Porque os filhos de Samuel não correspondiam àquilo que era o pai. Mas será que Samuel queria que os filhos dele não correspondessem à pessoa dele? A autoridade dele? Um dos maiores profetas da história de Israel? Ele queria que os filhos dele fracassassem? Não. Não queria. Vou apelar agora, hein? Davi. Quantos filhos teve Davi? As rebeliões, Non, Absalão, aquelas confusões todas, querendo comprar, romper, usurpar, tirar o trono, perseguir o pai. E Davi não respondia.
Seus generais matavam por ele e ele ficava quieto. Será que Davi queria que os seus filhos fossem a derrota que foram? Não. Ninguém quer isso, irmão. Mas existe uma verdadeira paternidade, diz assim, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dizer mais uma vez. Deus é bom, Deus pensa em tudo. Eu conheci um senhor, no cabeleireiro, no barbeiro, lá perto de casa. E ele contou uma história para mim, ele é da Betaninha, aquela igreja antiga, né, que tem ali perto do campo de São Bento, na Gavião Peixoto. E ele contou para mim assim, pastor, eu encontrei uma pessoa aqui na rua de casa ali. E era um morador de rua, ele chegou para mim, me abordou e disse assim, o senhor não precisa ficar com medo, eu não vou lhe assaltar. Eu vivo de reciclagem de lixo, e hoje eu tive um dia ruim, eu não consegui pegar nada, eu estou com muita fome, o senhor podia me ajudar? E aquele irmão virou para aquele morador de rua, muito de Deus, e perguntou para ele assim, de onde você é? Você tem família? Aí ele respondeu, eu tenho. A minha família é de Minas Gerais. E o irmão disse para ele assim, eu vou dizer uma coisa para você. Volta para casa. O que você está fazendo aqui na rua? Volta para sua casa. Vou te contar uma história. Aí contou a história do filho pródigo para ele. O cara começou a chorar e disse assim, eu era obreiro da igreja. Ele deu o dinheiro para o camarada comer e o camarada nunca mais foi visto. Sabe o que ele fez? Voltou para casa. Qual a moral dessa história? Todo mundo precisa de um pai. Precisa do quê? Um pai. Então, graças a Deus, porque existe uma verdadeira paternidade. Sabe? E Jesus, ele veio exatamente para nos revelar esse pai que é Deus. E nós gostamos, né, de falar, de pregar e de cantar, né, o poderoso Deus, El Shaddai, El Elyon, Jeová Tzidkenu, e Yahvé Shammah, e Jeová Rafá, e não sei, os nomes de Deus, Altíssimo, Poderoso, Santificado, aquela coisa toda, mas todas essas coisas, elas são substituídas por uma única palavra, diz assim, Pai. João capítulo 17, versículo 6, diz assim, eu revelei teu nome. Jesus está dizendo isso. Eu revelei o teu... João 17, ele está orando junto com os discípulos dele. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a sua palavra. Vamos repetir a primeira frase? Eu revelei o teu nome. Que nome? Qual o nome que Jesus veio revelar de Deus? O Todo-Poderoso? Jesus veio revelar Pai. Diz assim, Abba, Papai. Todo mundo sabe. Jesus foi ensinar a orar. Ele não disse, ore assim, ó soberano Deus Altíssimo. Não, ele disse, Pai nosso. Pai, porque a paternidade precisa ser restaurada. Deus precisa restaurar a paternidade, porque senão a terra vai continuar vivendo debaixo de maldição. Nós já lemos Malaquias. Essa paternidade precisa ser restaurada, irmão. Ele